primeiro semestre demonstrou a força do conceito de ecossistema que apresentamos no nosso Investor Day em março. Mesmo em um ambiente de consumo desafiador, o Grupo Carrefour Brasil registrou crescimento de 2 dígitos nas vendas e na rentabilidade, tanto no segundo trimestre quanto no primeiro semestre, graças à sólida execução da nossa estratégia. Gostaria de mencionar alguns dos principais avanços dos primeiros semestres, em que seguimos desenvolvendo nossa estratégia omnicanal com foco em conectar o mundo físico ao universo digital. Na opção Clique e Retire já disponível em todas as lojas, 50 lojas operam com estoque dedicado, oferecendo retirada em 2 horas. Para os pedidos de alimentos, temos a opção Retire de Carro em 17 lojas e temos também 3 iStore em São Paulo. Nosso marketplace continua se desenvolvendo com 2,6 mil sellers e 2,4 milhões de SKUs na plataforma no final de junho. Lançamos a Karina, nossa assistente virtual de pós-venda com inteligência artificial, que apresentamos para vocês no Investor Day e sobre o qual falaremos em seguida. O conceito de ecossistema está alinhado às parcerias que firmamos para acelerar nossa transformação digital e melhorar nossa oferta de serviços. E continuamos avançando no primeiro semestre. O serviço de entrega rápida está agora disponível em 88 lojas de 22 cidades, quase o dobro em comparação ao primeiro trimestre. No final de junho também lançamos piloto com os Magazine Luiza para a venda de eletrodomésticos Store in Store em 2 lojas e a Swift para a venda de carne em 12 lojas. O objetivo de ecossistema é multiplicar os pontos de contactos com os clientes, com ofertas cada vez mais personalizadas. Actualmente temos informações disponíveis de 15 milhões de usuários cadastrados, cujos dados podemos explorar e também aumentamos as conexões por meio das novas lojas. No primeiro semestre, inauguramos 9 lojas Atacadão, em linha com a nossa meta de inaugurar 20 lojas este ano, e continuamos desenvolvendo o segmento de proximidade com 2 novas lojas Market e uma nova loja Express, atingindo mais de 130 lojas de proximidade final de junho. Por falar em inovação, o Banco Carrefour lançará marketplace de seguros sobre a qual o Mawad irá comentar. Por fim, também estamos avançando na era de pagamento digital com o Scanengo disponível em 15 lojas Express, pagamento via QR Code através do aplicativo e soft launch de uma carteira digital por NFC. Como vocês sabem, o Grupo Carrefour possui a ambição global de se tornar líder da transição alimentar para todos, oferecendo alimentos saudáveis para o consumidor a preços acessíveis. No slide 4, apresentamos os passos dados em direção desta meta no primeiro semestre. Os corredores de alimentos saudáveis estão presentes em 59 hipermercados no final de junho e o objetivo é concluir a implantação até o final do ano. No primeiro semestre, aumentamos o sortimento de produtos saudáveis em 32% com 500 novas SKUs. O segmento de alimentos orgânicos está crescendo ainda mais rápido, com aumento de 82% nas vendas e uma expansão de 34% no sortimento, com mais 300 SKUs. Estamos trabalhando em conjunto com os fornecedores para aumentar ainda mais nossa oferta. Também estamos avançando no nosso objetivo de aumentar a participação de produtos marca própria, que agora representa 13% da venda de alimentos, aumento de 2 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre. Nossa meta é de 20% até 2022. Com 516 novos produtos lançados no primeiro semestre, nossa venda de marca própria aumentará 33% no período.
Também adicionamos novos recursos a CyberCook FoodTech que adquirimos no final do ano passado, incluindo funcionalidades nutricionais e informações de preço para a busca de receita com base em restrições alimentares ou usando o resto de ingredientes de outras receitas, contribuindo para evitar o desperdício de alimentos. Recentemente realizamos um evento Act for Food em São Paulo e lançamos uma nova campanha de mídia que eu espero que todos tenham visto na TV ou web, reforçando o compromisso público do Carrefour. Com isso, passo agora a palavra ao Sebastião, que vai apresentar os números mais em detalhe. Obrigado, Noel, e bom dia a todos. No slide 6, observamos como essa estratégia se traduz em números, tanto no trimestre como no semestre. Meus comentários se referem aos resultados pré-IFRS 16 para fins de comparação. Vamos começar pelo desempenho do segundo trimestre. As vendas brutas aumentaram 12,9% para 15,3 bilhões. O EBITDA ajustado cresceu em linha com as vendas para 1,1 bilhão, com margem de 7,6%. O lucro líquido ajustado, atribuído aos controladores, aumentou 11% para 419 milhões, equivalente a uma margem de 3%, estável na comparação versus o segundo trimestre de 2018. O desempenho semestral apresenta um padrão bastante similar. As vendas brutas aumentaram 10,9% para 29,4 bilhões. O EBITDA ajustado cresceu 14,5% para 2 bilhões, com aumento de 0,26 pontos percentuais na margem, que foi de 7,6%. O lucro líquido ajustado atribuído aos controladores foi de 832 milhões, aumento de 19%. Nossa dívida líquida, excluindo o desconto de recebíveis, foi de 1,1 bilhão, uma alavancagem de 0,3 vezes. Gostaria agora de comentar sobre o contexto no qual esses resultados foram alcançados. O slide 7 apresenta o pano de fundo para nosso desempenho. De fato, os destaques que acabei de apresentar são impressionantes se considerarmos que o atual ambiente de negócio e macroeconomia foi desafiador. Como vocês têm acompanhado, o desempenho da economia brasileira não tem atingido as expectativas dos economistas devido aos atrasos na implementação de reformas relevantes, mesmo com avanços recentes. Isso levou alguns economistas e o governo a reduzirem suas projeções de crescimento da economia brasileira no ano e o índice de desemprego permanece alto. Também atuamos em um ambiente inflacionário volátil, com aumento da inflação dos alimentos no primeiro trimestre e no segundo trimestre, como vocês podem ver no primeiro gráfico do slide. Mas com uma boa redução, principalmente em junho, sugerindo uma inflação mais moderada para o resto do ano. Essa combinação de uma economia fraca e de uma inflação alimentar pontualmente alta afetou as vendas do varejo, como vocês podem ver no gráfico à direita, que mostra o índice CVA da Cielo. Esse gráfico mostra uma queda do consumo que se iniciou no final do primeiro trimestre e continuou no segundo trimestre, porém com recuperação em junho com a redução da inflação alimentar. É importante lembrarmos desses fatores ao comentarmos nosso desempenho no período. Os gráficos do slide 8 apresentam um crescimento anual consistente nas vendas, tanto no segundo trimestre quanto no primeiro semestre. As vendas brutas no segundo trimestre totalizaram 15,3 bilhões, aumento de 13,5%, marcando uma aceleração em relação ao crescimento de 9,9% registrado no primeiro trimestre. Além do nosso sólido desempenho, o segundo trimestre também foi favorecido pelo efeito calendário positivo de 0,8%, já que a Páscoa foi no segundo trimestre esse ano. O gráfico à esquerda mostra que as vendas brutas aumentaram 1,7 bilhão no segundo trimestre de 2019, em comparação ao primeiro trimestre. A contribuição do atacadão para as vendas brutas aumentou no período, reflexo do ritmo consistente da expansão. Da mesma forma, no primeiro semestre, nossas vendas brutas atingiram 29,4 bilhões, aumento de quase 11%, ou 2,9 bilhões em comparação ao ano anterior.
à direita do slide, observamos o detalhamento das vendas. Na comparação trimestral, o ritmo de crescimento mês mais longe aumentou para 7,7% no segundo trimestre, melhor desempenho dos últimos 3 anos. Esse resultado decorreu tanto do Carrefour Varejo, cujo crescimento de 8% em like-for-like no período representa o melhor desempenho nos últimos 5 anos, quanto do Atacadão, cujo crescimento em like-for-like no segundo TRI foi melhor do que o primeiro trimestre, que foi de 7,6%. A contribuição da expansão também aumentou na comparação trimestral, principalmente devido à manutenção do ritmo de abertura de lojas Atacadão, onde o segundo TRI contribuiu com 5%. Esse crescimento, no contexto que descrevi anteriormente, é prova de que nossas escolhas estratégicas foram acertadas e produzem resultados sustentáveis. Agora, vamos avaliar nosso resultado no slide 9. As vendas líquidas no segundo trimestre registraram forte desempenho, com aumento de 12,6% no trimestre e 10,6% no semestre. O lucro bruto aumentou em 2 dígitos, tanto no segundo trimestre quanto no primeiro semestre, em 12,4% e 12,5%, respectivamente, devido ao crescimento de todas as unidades de negócio. A margem bruta cresceu 0,36 pontos percentuais no primeiro semestre, permanecendo praticamente estável no segundo TRI, em 21,7%. A margem do Carrefour Varejo apresentou melhora de 0,31 pontos percentuais no segundo trimestre, enquanto a margem do Atacadão teve uma ligeira queda de 0,24 pontos percentuais. O Roberto e o Noel irão falar mais sobre esses resultados em breve. As despesas com vendas gerais e administrativas evoluíram no segundo trimestre em linha com o crescimento de vendas. Entretanto, como percentual das vendas, elas permaneceram estáveis, reflexor de ganhos constantes de produtividade de nossa disciplina financeira. Nosso EBITDA no segundo trimestre de 2019 apresenta um crescimento de 12,7% para 1,1 bilhão e de 14,5% no primeiro semestre para 2 bilhões. Conforme o fator relevante divulgado em 12 de maio, registramos nesse trimestre uma provisão referente ao ICMS e dos itens da cesta básica, contabilizado nas linhas de outras receitas e despesas operacionais. Essa provisão extraordinária não impacta o cálculo do lucro líquido ajustado nem dos dividendos. Excluindo o ganho cambial não recorrente, de 45 milhões no segundo TRI de 2018, o resultado financeiro do segundo semestre de 2019 fica basicamente estável. Nosso lucro líquido ajustado, atribuído aos controladores, apresenta um aumento de 2 dígitos, tanto no segundo trimestre quanto no primeiro semestre, de 11% e 19%, respectivamente, demonstrando um sólido desempenho. No slide 10, concluo essa visão geral do nosso desempenho financeiro com a informação sobre o pagamento de juros sobre capital próprio para 2019, aprovado pelo nosso Conselho ontem. Lembramos que nossa política de distribuição de dividendos é de 25% do lucro líquido ajustado. Em 2018, efetuamos o pagamento total de 470 milhões, sendo um pagamento antecipado em dezembro de 2018 de 380 milhões e um complemento em junho de 2019 de 90 milhões. Da mesma maneira, vamos adiantar boa parte do pagamento de dividendos referente ao ano de 2019, no valor de 470 milhões, na forma de juros sobre capital próprio. O pagamento ocorrerá em 2 parcelas iguais de 235 milhões nos meses de setembro e novembro. Um possível complemento poderá ser pago em 2020, dependendo do lucro final de 2019. Vamos agora comentar o desempenho para a unidade de negócios. Passo a palavra para o Roberto, que vai comentar o desempenho do Atacadão. Obrigado, Sebastião. Vamos lá, vamos falar um pouco da nossa unidade de negócio de Atacadão. Pelo 4º trimestre consecutivo, nosso Atacadão registrou o crescimento de 2 dígitos em suas vendas totais, demonstrando a força da imagem de preços baixos todos os dias e a nossa estratégia comercial. Esse desempenho também se reflete com a decisão de acelerar a expansão, com a abertura de 12 lojas no acumulado do ano até julho, sendo 9 no primeiro semestre. As vendas brutas do Atacadão aumentaram 14,8%,
no segundo trimestre para 10,3 bilhões. Vendas like-for-like aceleraram em relação ao trimestre anterior, com aumento de 7,6% no segundo TRI, após um aumento de 6,8% no primeiro. No segundo TRI, houve um crescimento tanto do número de operações ou tickets, quanto no valor do seu ticket médio. Num contexto de mercado mais desafiador, conforme o Sebastião acabou de comentar, nossa margem bruta foi de 15,2%, como resultado da estratégia de manter o conceito do modelo. Comentamos o que aconteceu nesse segundo TRI. Uma base de comparação bastante difícil, já que a margem bruta do segundo TRI de 18 teve um impacto não recorrente, que foi extremamente positivo para o nosso modelo e estratégia durante a greve dos caminhoneiros. Maior foco no nosso comerciante fim, que é o cliente B2B, o comerciante, com um reflexo extremamente positivo, tanto nas ações do dia a dia, quanto nas vendas do famoso dia A do mês de abril. E, como efeito, o ramp-up das nossas novas lojas, onde o nosso parque hoje de novas lojas reflete 15% do parque total das lojas. Excluindo as despesas relacionadas à expansão nos 2 últimos anos, os custos de distribuição como porcentagem das vendas ficariam em 7,9%, 0,40 pontos percentuais abaixo do segundo TRI do 18, refletindo a eficiência do modelo e os ganhos de produtividade nas lojas mais maduras. Mesmo com tudo isso, o nosso EBITDA cresceu 2 dígitos, tanto no segundo TRI quanto no primeiro semestre. No próximo slide, no slide número 13, apresentamos mais detalhes sobre a estratégia de expansão. 9 aberturas no primeiro semestre e outras 3 já em julho. Chegamos a um total de 12 aberturas acumuladas no ano, em linha totalmente com a meta de abrir 20 lojas neste ano. Já ultrapassamos a marca de 200 endereços em todo o Brasil. Como todos sabem, e nós comentamos sempre, o Atacadão é o atacadista com presença em todo o território nacional. E nossas aberturas foram distribuídas entre 8 estados somente no primeiro semestre, nos primeiros 6 meses, como vocês podem ver no mapa da esquerda. Nosso modelo provou-se mais uma vez resistente e resiliente à dinâmica de mercado. Mantemos a nossa proposta de valor, mantemos a nossa imagem de preço baixo, entregando resultados em valores absolutos crescentes e sustentáveis. Com esses comentários, e depois ficando para as perguntas e respostas, passo a palavra ao Noel, que vai comentar também sobre a nossa atividade do Carrefour Varejo. Obrigado. Obrigado, Roberto. No slide 14 você podem ver os principais indicadores de desempenho do Carrefour Varejo. A estratégia que temos executado nos últimos meses está dando resultado. O Carrefour Varejo apresentou seu melhor desempenho trimestral de vendas dos últimos 5 anos, com crescimento de 8% no like-for-like no segundo trimestre. O crescimento acelerou em relação aos 6,1% dos primeiros trimestres e marcou um aumento significativo versus o 0,8% no segundo trimestre de 2018. As vendas brutas no segundo trimestre crescerão 9%. Este forte crescimento nas vendas confirma as decisões estratégicas que tomamos nos últimos anos, incluindo a decisão de reposicionar os preços dos hipermercados para melhorar a competitividade, as contínuas iniciativas de transição alimentar, a melhor proposta de valor e o ramp-up consistente na venda do e-commerce. O lucro bruto aumentou tanto no segundo TRI quanto no primeiro semestre, acelerando no segundo trimestre. A margem bruta também cresceu. Esta melhora reflete o aumento da margem do Carrefour, decorrente das iniciativas comerciais, bem como a melhor margem bruta de nosso e-commerce. No primeiro semestre, a margem bruta cresceu tanto nas lojas Carrefour Varejo quanto no e-commerce. Nosso custo de distribuição de 20,5% das vendas líquidas permanecerão estáveis na comparação anual, refletindo nossos esforços contínuos para manter a disciplina financeira que permitiu financiar os investimentos relacionados
a estratégia omnicanal. No segundo trimestre, o EBITDA ajustado pre-IFRS 16 aumentou 14% para 183 milhões, uma melhora significativa em relação ao primeiro trimestre. Agora retorno a palavra para o Sebastián, que apresentará os avanços nos e-commerce, e em seguida a Mawad irá comentar o desempenho do banco. Conforme o Noel mencionou no início, como a Paula está ausente hoje, eu vou comentar sobre as nossas iniciativas digitais, tentando falar com a mesma energia e paixão da Paula, para ela não ficar brava comigo quando voltar. Refletindo o nosso foco crescente em construir um ecossistema omnicanal, o e-commerce foi, mais uma vez, o segmento de maior crescimento no Carrefour Varejo, e a participação do GMV nas vendas totais do Carrefour Varejo, no primeiro semestre, atingiu 11%, versus 7% no mesmo período do ano anterior. A porcentagem é ainda muito maior no segmento não alimentar, que representou 32% das vendas totais do Carrefour. Apresentamos novamente, no segundo trimestre, um forte desempenho com um aumento de 59% no GMV, mais que 5 vezes superior ao crescimento do mercado, que foi de 11%, segundo o IDIT. Os pedidos aumentaram 56% e as visitas 89%. Nosso ticket médio aumentou 6%, ótimo desempenho, considerando que o ticket médio do mercado caiu 13% no mesmo período. Parte essencial do nosso crescimento no e-commerce é o desenvolvimento do nosso marketplace, que continua expandindo rapidamente. Adicionamos 400 mil SKUs no segundo trimestre, para um total de 2,4 milhões, quase 3 vezes mais do que no ano anterior. O número de sellers também cresceu para 2,6 mil, comparado a 2 mil no primeiro trimestre de 2019 e 374 no segundo trimestre de 2018, ou seja, 7 vezes maior em relação ao ano passado. Como resultado, o marketplace passou a representar cerca de 17% do GMV do e-commerce. No slide seguinte, queremos destacar duas das diversas iniciativas recentes da estratégia omnicanal. A primeira é a nossa assistente virtual de pós-venda, Karina, lançada em abril. Utilizando inteligência artificial, a Karina oferece um atendimento pós-venda que é um dos mais avançados do varejo brasileiro. Por meio de mensagens pelo aplicativo WhatsApp, a Karina responde dúvidas dos clientes sobre uma variedade de temas, além de indicar a localização das lojas e promoções. Ela ajuda os clientes no rastreamento dos pedidos do e-commerce, envio da segunda via da fatura dos cartões Carrefour e Atacadão e uma série de outros serviços. Ao final de junho, contabilizamos cerca de 300 mil interações com a Karina e não terminamos ainda o mês de julho, mas vamos registrar provavelmente exatamente só no mês de junho a mesma quantidade de interações. Estamos inclusive trabalhando para que a Karina possa responder às perguntas de vocês no próximo call. O segundo foco é no desenvolvimento do e-commerce alimentar. Como vocês sabem, nós estabelecemos a ambição de nos tornarmos líderes do e-commerce alimentar brasileiro e temos uma estratégia bastante focada, mas que depende do desenvolvimento da infraestrutura de serviços. O aplicativo Carrefour já representa 1/3 dos pedidos do e-commerce alimentar e estamos rapidamente lançando serviços para agilizar e simplificar as entregas e retiradas. O serviço do Rappi está crescendo de maneira acelerada, com presença em 22 cidades e 88 lojas atualmente. O retiro de carro está disponível em 17 lojas, com Net Promoter Score, NPS, superior a 75%. Além disso, com as 3 site stores, estamos ampliando nossa capacidade de disponibilizar pedidos em prazos curtos, essencial para as compras online. Esses são apenas 2 exemplos de uma estratégia que está ganhando corpo. Agora, passo a palavra a Carlos Mawad, que falará sobre o Banco Carrefour. Obrigado, Sebastián. O Banco Carrefour apresentou mais um trimestre com forte crescimento. O faturamento do cartão Atacadão, ainda em expansão, teve um aumento de 54,4% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Já o cartão Carrefour, mesmo sendo uma operação madura, cresceu 20,8%, fruto dos investimentos que fizemos em conjunto com Carrefour e Atacadão desde janeiro. O faturamento do Banco Carrefour atingiu no segundo trimestre 7,8 bilhões de reais.
A carteira de crédito cresceu 36%, totalizando 9,5 bilhões de reais no período. Apesar do robusto aumento da carteira de crédito do Banco Carrefour, os indicadores de crédito seguem melhorando. Em bases comparáveis, a metodologia Bacen, a provisão de crédito totalizou 946 milhões de reais, com um índice de cobertura de 11,2%. Tal desempenho é resultado de uma dinâmica de gestão de crédito que passa por uma aquisição de novos clientes precisa, atribuição e revisão de limites integralmente ligadas a dados e uma cobrança digital cada vez mais performática e eficiente sob o ponto de vista de custos. A evolução do EBITDA ajustado acelerou bastante, chegando no segundo trimestre a 252 milhões de reais, um aumento de 19,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado pelo crescimento da margem financeira e uma gestão diligente de custos. No próximo slide, gostaria de dividir com vocês nossa transformação cultural e de dinâmica de trabalho, levando o cliente para o centro das decisões de negócio tomadas pelo banco. Todos os projetos estão intimamente ligados a cada uma das fases da jornada de nosso cliente, garantindo uma experiência cada vez mais sólida, fortalecendo a relação do consumidor com o nosso ecossistema. Os investimentos da plataforma promocional, na comunicação de loja e a campanha de marketing Usou Zerou vem se mostrando uma poderosa ferramenta de engajamento do cliente com as lojas e o cartão de crédito. Outra iniciativa importante foi a aceitação do cartão Carrefour em toda a rede de lojas Atacadão, que deve trazer um faturamento adicional em 2019 de quase 300 milhões de reais. O Banco Carrefour lançará nas próximas semanas um marketplace de seguros. Estão integradas nessa plataforma as principais seguradoras do mercado brasileiro e o processo de aquisição é totalmente digital, com total empoderamento do cliente. Teremos produtos integralmente customizados para o nosso público. Iniciamos as vendas para funcionários e, após esse soft launch, abriremos a plataforma para todos os clientes do nosso ecossistema. Os clientes que usarem os cartões do Banco Carrefour terão condições especiais. Posso afirmar sem ressalvas que hoje o banco passa por uma verdadeira revolução. Todas as áreas estão inseridas na jornada e são responsáveis pelos nossos clientes. Transformamos as estruturas, antes em formato de silos, para times auto-organizados e multidisciplinares responsáveis por melhorar a experiência de nosso cliente em todo o seu ciclo. Atualmente, 62% das estruturas do banco já estão no modelo ágil e iremos atingir 100% até dezembro de 2019. Dada essa nova realidade, não temos um projeto sequer que não esteja conectado à experiência que proporcionamos a nosso consumidor, fortalecendo a cultura do Test and Learn. Aliada a essa transformação da dinâmica de trabalho, o Banco Carrefour vem construindo um forte pilar ligado a dados. A captura, arquitetura e aplicação de dados permeia toda a jornada do cliente, aprimorando constantemente os canais de conteúdos ligados à comunicação e também dando mais precisão à gestão de risco de crédito da operação. Por último, no final do segundo trimestre, implantamos o chassi tecnológico que irá transformar todos os nossos canais, o PWA, Progressive Web Applications. A experiência que os nossos clientes terão no nosso app, nos terminais de autosserviço das lojas, nas plataformas web, tanto mobile como a tradicional, serão únicas. Teremos mais flexibilidade, eficiência no custo com desenvolvimento e mais performance. Essa nova plataforma possibilitará que o Banco Carrefour consiga otimizar tanto o atendimento como o cross-sell de produtos a seus clientes. Tem muita coisa por vir nos próximos meses. A agenda do banco está repleta de novas iniciativas e com certeza teremos muitas novidades até o final do ano. Agora passo novamente a palavra ao Noel para suas considerações finais. Obrigado, Mauad. Para concluir, acho que vocês puderam ver na apresentação de hoje que o ecossistema Carrefour Brasil está funcionando bem e avançando. Nosso crescimento a meio de um ambiente de consumo desafiador é fruto de uma estratégia omnicanal única. A multiplicação de pontos de contato é evidente. Com mais de 500.000 cartões Atacadão e 480.000 cartões Carrefour emitidos nos últimos 6 meses, mais de 90 milhões de visitantes em nosso e-commerce, mais produtos saudáveis, mais transações e uma abordagem cada vez mais omnicanal. Tudo isso faz parte do ecossistema interconectado que estamos construindo para impulsionar nossa venda e nossa rentabilidade. Com isso, finalizo a nossa apresentação hoje.
Muito obrigado pela atenção. Podemos dar início